Sejam bem-vindos à quinta videoaula da nossa disciplina de Libras. Hoje nós trataremos de duas visões acerca da surdez, a visão clínica e a visão socioantropológica. Esta aula se baseará em dois textos. Um deles, o texto do professor Fernando César Capovilla, que fundamentará a nossa discussão a respeito das diferentes causas da surdez, bem como dos diferentes tipos de surdez. Também nos apoiaremos no texto do professor Sclia para fundamentar a nossa discussão a respeito da visão clínica versus a visão socioantropológica da surdez. De acordo com o professor Capovilla, existem diferentes causas para a surdez. Uma delas é a idade, há também fatores genéticos e há também fatores ambientais, que podem se manifestar tanto antes quanto depois do nascimento. De acordo com o professor Capovilla, existem três grandes tipos de causas ambientais. Uma delas são as infecções, que podem ser causadas por meningite, otite, rubéola, sífilis. Há também a surdez causada pelo uso de certas drogas ou tóxicas, como a streptomicina, usada, por exemplo, em casos de risco de vida, e também a surdez como sequela de traumas. A surdez se manifesta de forma diferente nas pessoas. Isso porque as pessoas variam em relação ao seu grau de perda auditiva. Os diferentes graus de perda auditiva são definidos com base no que se chama de limiar auditivo, que consiste na menor intensidade sonora capaz de produzir a experiência auditiva de tons puros e da fala. Essa intensidade sonora é medida em decibéis. E o que se observa é que quanto maior a perda, maior o limiar. É justamente por isso que vocês veem que perdas leves apresentam um limiar que pode chegar a 40 decibéis, ao passo que perdas profundas podem chegar ao limiar de 90 decibéis. O que é mais importante lembrar dessa discussão a respeito dos diferentes graus de perda auditiva é justamente o impacto que ela pode ter no desenvolvimento da fala. Observa-se que pessoas com perda leve apresentam uma fala levemente prejudicada. Pessoas com perda moderada, além de um atraso no desenvolvimento da fala, também omitem consoantes. Já em relação à perda severa, observa-se que pessoas com essa perda raramente desenvolvem fala sem o acompanhamento de um fonoaudiólogo. O mesmo vale para pessoas com perda profunda, que, se conseguirem desenvolver a fala, vão apresentar uma linguagem pobre e defeituosa. Aqui vocês veem um audiograma de sons familiares. A linha vermelha está representando o limiar auditivo de uma pessoa com perda severa. Abaixo da linha estão representados os sons que essas pessoas são capazes de ouvir. É óbvio que a sensação auditiva dessas pessoas não é exatamente a mesma que pessoas com audição normal apresentam. Acima da linha, nós temos os sons que são inaudíveis para pessoas tanto com perda severa quanto com perda profunda. Observem que nessa faixa nós temos os sons da fala. Obviamente aqui considerados tal como são produzidos em situações de conversação normal, ou seja, sem qualquer tipo de amplificação artificial. Os aparelhos auditivos, eles têm a finalidade de amplificar o som, aumentando sua intensidade. Porém, eles não são suficientes para pessoas com perdas severas ou profundas. É importante destacar que, tecnicamente, chamamos de surdo pessoas que apresentam perda de severa a profunda ou perda profunda. A surdez também pode ser classificada em relação à aquisição da fala. Pessoas que nascem surdas ou que adquirem surdez antes da aquisição da fala apresentam surdez pré-linguística. Pessoas que desenvolvem surdez durante o período de aquisição da fala apresentam surdez perilinguística, e pessoas que desenvolvem ou adquirem surdez depois da aquisição da fala apresentam surdez
pós-linguística. Essa classificação é importante porque, de certa forma, ela é preditora do maior ou menor sucesso que pessoas surdas têm, tanto no desenvolvimento da fala quanto no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Pessoas surdas que adquiriram a fala antes de adquirirem a surdez, normalmente apresentam mais chances de desenvolver bem as habilidades de leitura e escrita. Com isso, podemos, então, falar um pouco a respeito da visão clínica da surdez, que é justamente a visão que tem como foco a condição audiológica das pessoas surdas. Então, nessa visão, o surdo é visto pela ótica daquilo que ele não tem em relação à comunidade ouvinte majoritária, que é justamente a audição. Por conta disso, nessa visão, a surdez é vista como uma deficiência e, portanto, uma desvantagem. E o que adeptos da visão clínica da surdez advogam é justamente a normalização dos indivíduos surdos, ou seja, quer-se que eles ou se tornem ouvintes ou que pelo menos tentem compensar o seu déficit auditivo. Essa compensação pode se dar por meio do treino da audição, da fala e leitura labial, ou mesmo por meio do uso de próteses, realização de implantes e cirurgias. A visão clínica está assentada na falsa ideia de que a linguagem humana só pode se manifestar através da fala. Nós sabemos que a linguística já demonstrou que as línguas e sinais são línguas naturais e que, por essa razão, a linguagem humana pode também se manifestar por meio de um outro canal que não exclusivamente a fala. Um grande problema das pessoas que seguem essa visão clínica da surdez é que elas estabelecem uma relação de dependência entre a eficiência oral dos indivíduos surdos e o seu desenvolvimento cognitivo. Por melhor que nós sejamos usando uma língua estrangeira, sem dúvida nossa performance linguística é muito melhor na nossa língua materna. Se as nossas habilidades, se os nossos desenvolvimentos cognitivos forem avaliados através do nosso conhecimento numa língua estrangeira, certamente essa avaliação vai apresentar resultados distorcidos. E normalmente é assim que a avaliação de pessoas surdas é feita por pessoas que são adeptas a essa visão clínica da surdez. Elas ignoram o fato de que os surdos usam a língua portuguesa como língua estrangeira e acabam associando as suas dificuldades a problemas de atraso cognitivo ou mesmo de retardamento mental. Como eu disse, nessa visão, o surdo é definido pela falta de uma característica em relação àquilo que se observa na comunidade ouvinte majoritária. E logo é concebido como um doente que precisa de reabilitação. Dessa forma, a educação de surdos é vista justamente como um espaço de reabilitação, de tratamento, de cura da surdez, com fins de integrar o surdo à sociedade. Para atingir esse objetivo, a educação de surdos acaba adaptando o seu currículo de forma a privilegiar o treino da audição e da fala em detrimento dos outros conteúdos, e a escola se torna uma espécie de clínica e o aluno surdo um paciente. Mas qual será a visão dos surdos a respeito da surdez? Para ilustrar exatamente como os surdos veem a surdez, eu vou citar uma passagem do livro de Padden e Humphreys, no qual eles trazem o relato de uma criança surda, filha de pais surdos, a respeito das suas impressões sobre a sua vizinha com quem ele brincava. De acordo com esse relato, esse garoto surdo achava sua vizinha extremamente estranha, porque além de ela não conseguir entender os sinais que ele usava para se comunicar com ela, ele também percebeu que ela se comunicava com sua mãe através de movimentos da boca. Certa vez, pergunta à sua mãe o que havia de errado com a sua coleguinha e descobre que, na verdade, ela era diferente dele porque ela ouvia e ele
Não. Descobre também que ela, diferentemente dele, que se comunicava através da língua de sinais, fazia uso da língua oral. Esse relato nos convida a pensar a surdez de uma outra perspectiva, da perspectiva surda. Normalmente, quando nós olhamos para os surdos, nós o fazemos a partir da perspectiva ouvinte. E aí, os classificamos com base numa característica que nós temos e que eles não têm. Esse relato mostra que a criança surda, por ter construído a sua visão de surdez a partir de suas experiências e interações com a família, não construiu a mesma visão. Para ele, a surdez era normal e os outros é que eram diferentes. Então, essa é sem dúvida uma forma diferente de enxergar a surdez e que tem a ver com essa segunda visão de surdez que nós vamos tratar aqui, que é a visão socioantropológica. Antes disso, vou trazer uma outra ilustração dessa diferente visão que podemos ver no relato da autora surda Silvia Lia Grespan Neves, quando em uma entrevista explica de onde tirou inspiração para escrever o seu romance. Esse é o primeiro romance escrito em língua portuguesa por uma autora surda no Brasil e se chama Mãos ao Vento. Vocês vão ver um trecho dessa entrevista em que ela relata um episódio envolvendo um de seus alunos surdos e que revela uma visão positiva da parte dele em relação à sua surdez. Vejam o vídeo. Há muito tempo atrás, eu trabalhava no Instituto Santa Teresinha e um aluno surdo me perguntou se Deus sabe língua de sinais. Eu achei aquela pergunta muito estranha. E aí eu disse, claro, ele sabe, Jesus criou as árvores, então não deve ser difícil saber língua de sinais, é claro que ele sabe. E aí, certa vez eu estava caminhando, refletindo, e de repente encontrei esse mesmo menino e perguntei por que você me fez aquela pergunta. E aí ele disse, porque se eu morrer e tiver problema de comunicação, Jesus Cristo vai me mandar para o inferno, eu não quero isso. E eu percebi que ele tinha uma identidade surda muito forte, porque eu mesma me imaginava ouvinte depois que morresse. Mas ele não, ele acreditava que continuaria sendo surdo. Essa visão ecoa na visão socioantropológica, tal como vemos em trabalhos de grandes expoentes como o professor Scliar. De acordo com o professor Scliar, a comunidade surda se origina em uma atitude diferente frente ao déficit, já que não leva em consideração o grau de perda auditiva de seus membros. A visão socioantropológica, diferentemente da visão clínica da surdez, considera então que as línguas de sinais são línguas naturais e que, portanto, a comunidade surda não precisa se adaptar à língua da comunidade majoritária. Além disso, dentro dessa perspectiva, o surdo não é definido pela falta de alguma coisa, mas sim pela sua diferença linguística e cultural, e que concede a ele, então, o estatuto de membro de uma minoria linguística. No que diz respeito à educação de surdos, podemos dizer que adeptos à visão socioantropológica da surdez defendem que a educação de surdos deve ser exatamente como a educação de pessoas ouvintes, ou seja, deve ter como objetivo o desenvolvimento acadêmico. Nesse sentido, a escola de surdo é escola e não uma clínica, e o aluno surdo é aluno e não um paciente. Antes de finalizar, eu gostaria que vocês apreciassem um poema em Libras criado por Lívia Vilas Boas, no qual ela descreve fatos tanto do mundo ouvinte quanto do mundo surdo. Esse poema está bem de acordo com a visão socioantropológica da surdez, justamente porque coloca o mundo surdo no mesmo nível que o mundo ouvinte, quando descreve que as mesmas atividades, ações que você encontra no mundo ouvinte, você também vê no mundo surdo. Então, apreciem esse belo poema criado pela Lívia Vilas Boas.
Na aula de hoje, nós discutimos duas visões acerca da surdez, a visão clínica e a visão socioantropológica. Quando discutimos a visão clínica, vimos que a surdez é causada por diferentes fatores, que ela pode se manifestar através de diferentes graus de perda auditiva e que ela também varia nos indivíduos em relação ao momento em que essa surdez é adquirida com relação à aquisição da fala. Vimos que a visão clínica da surdez foca na condição audiológica das pessoas surdas e que, dessa forma, vê os surdos como deficientes, como indivíduos a quem falta alguma característica que está presente na comunidade ouvinte majoritária. Diferentemente, a visão socioantropológica olha para o surdo considerando suas diferenças linguísticas, culturais e identitárias. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. A gente se vê na próxima. Obrigado pela sua atenção.